para mim, para eu entrar no clima junto com os meus irmãos. Que Deus derrame graça sobre nós. Bom, estou muito feliz de estarmos aqui, é muito bom. Sabe, eu acredito que vocês têm aprendido aonde é o melhor lugar, né? E esse é um momento onde a gente pode adorar ao Senhor, ser ministrado pelo Espírito de Deus e com certeza as nossas vidas serem transformadas. Amém, queridos? Bom, nós já oramos, já falamos um pouquinho. Se eu te falasse que você aprendeu a fé errada, ou tem usado a fé de uma forma errada, sabe, talvez isso te choque, talvez isso possa provocar algo dentro do teu coração, mas eu sei que existe algo que Deus quer falar ao nosso coração. Geralmente as pessoas, elas falam que tem fé. Quem tem fé aqui? Vamos ver se é verdade, se as pessoas falam que tem fé. Você tem fé? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Eu tenho fé e eu vou agora usar minha fé, que eu vou mover esse cestinho daqui. Levanta. E talvez não deu certo. Mas antes de estarmos aqui, eu tinha uma fé muito grande de que Deus iria fazer algo poderoso na nossa vida hoje. E a minha fé está sendo concluída porque eu estou vendo pessoas aqui sendo transformadas por Deus. Então hoje eu quero falar, o tema do nosso sermão é a fé verdadeira. Uau, é muito forte, né, falar sobre isso. Como assim, apóstolo, a fé verdadeira? Então hoje eu quero falar sobre algo que faz parte da nossa vida cristã, desde o começo até o fim da nossa caminhada. Amados, o que nos trouxe aqui foi fé, e o que nos faz permanecer aqui é fé, e o que nos levará até o final será a fé. Então a fé é algo muito importante. Eu não quero apenas falar sobre pessoas que viveram de fé, pela fé, ou andaram por fé. Eu quero que cada um de nós possa compreender como podemos andar pela fé em nossa vida diária, porque todos os dias nós vamos andar por fé. Amém? A Bíblia diz que nos últimos dias o justo viverá pela fé. E ela também diz, olha só, a Bíblia ela não diz que o justo visitará a fé. Ela diz que ele viverá pela fé. Portanto, fé não é apenas uma experiência num culto, não é uma energia, não é algo que você mentaliza e você começa agora e vai dar certo. Não é isso. Fé não é só isso. Fé não é isso. Fé é uma maneira de viver todos os dias em Cristo Jesus. Então escreva isso no teu coração. Fé é uma maneira de viver. Ok? Você tem fé para isso? Está curioso? Para a gente começar a entender, primeiro a gente precisa compreender aonde começa a fé. Aonde que a fé começa? Onde realmente eu comecei a ter fé, ou em que momento? Porque nós falamos sobre fé, precisamos entender o começo dela. Porque todo mundo usa a palavra fé. Eu tenho fé, acredita, que não sei o quê. Sim ou não? Não é? Eu tenho fé que vou conseguir, alguém já falou isso? Quem tinha fé que o Brasil ia ganhar? Por favor, levante aí, não tem um brasileiro? Poxa, muito bem. Eu até que o Brasil perdesse, eu tinha fé que ele ia ganhar. Ou em outras palavras, será que essa minha fé é uma fé verdadeira? Não é, porque ele não ganhou. Amém? Glória a Deus. A gente tem fé que as portas vão se abrir, sim ou não? É importante, porque, poxa, se a gente não tem uma esperança, qual é a razão de acordarmos, de vivermos, enfim. Nós temos fé que as pessoas vão mudar. Você tem fé que a pessoa que está do teu lado vai mudar, vai melhorar, vai ser uma bênção na tua vida? Claro, a gente tem. Nós temos fé que Deus vai fazer aquilo que eu desejo, que eu preciso, que eu necessito. Temos. Posso ouvir um amém?
Mas a pergunta que eu quero fazer, e a gente precisa entender que aqui é onde começa a nossa fé, porque a gente precisa ter a fé em algo verdadeiro e real. O Brasil era verdadeiro, mas não era real. Muitas coisas dentro do nosso coração são verdadeiros, porque nós temos muitos desejos, e nós temos aprendido sobre fé, e a gente usa a fé para que os nossos desejos sejam realizados, mas nem sempre eles são realizados. Então a gente começa a ter uma frustração dentro do nosso coração, e começamos a sentir que não temos uma fé suficiente para alcançar os sonhos que nós colocamos dentro do nosso coração. Quando na verdade, queridos, é porque a gente não entendeu o que é uma fé verdadeira. Então hoje eu quero, através do Espírito de Deus, alinhar a nossa fé a um lugar verdadeiro. Para isso nós precisamos entender e responder essa pergunta. Se tudo que eu falei aqui, tenho fé para conseguir, tenho fé para abrir portas, tenho fé para a vida de pessoas mudarem, tenho fé para ver Deus fazer os meus desejos, em todas essas perguntas, essas afirmações, a pergunta é: Deus realmente falou ou apenas quero muito que isso aconteça? Será que nós estamos colocando a nossa fé naquilo que Deus tem falado, ou simplesmente é um sentimento, um desejo, uma fome dentro de mim que eu quero que isso aconteça? Porque existe uma diferença entre uma fé que está pautada em Deus e uma fé que está baseada em meus desejos. A fé em Deus é uma fé na promessa, e para isso nós precisamos confiar na sua palavra. É uma fé que é através da palavra, é a fé na palavra do Senhor, é a confiança na vontade de Deus e nos prazeres que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Esta é a fé genuína, uma fé em Deus. Uma outra fé é uma fé no meu próprio desejo, na esperança de que tudo aconteça como eu planejei, sabe, na tentativa de fazer Deus cumprir a minha vontade. E muitas vezes nós estamos neste lugar, levantando as mãos, clamando, orando, pedindo para Deus fazer coisas que na verdade é simplesmente a minha vontade. E deixa eu dizer algo, Deus se importa com a nossa vontade, amém? Mas nós precisamos entender como esse processo acontece. Então, uma coisa que você precisa entender é que a fé bíblica nunca irá começar em mim, na minha vontade, ela não começa na força dos meus pensamentos. Então, não é o quanto você pensa que vai dar certo, que isso vai acontecer. Fala aleluia, fala glória a Deus. Ela não começa também no tamanho do seu desejo, porque eu desejo muito algo, e aí, se eu desejar muito esse algo, isso acontece. Sabe, pessoas estão se matando, se esforçando, mas uma fé que não produz os seus efeitos. Então a fé, ela começa em Deus, naquilo que Ele revelou, naquilo que Ele falou. Então olha só, Romanos 10:17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Paulo, ele não diz que a fé vem pelo muito querer. Então nós precisamos entender o seguinte: nós precisamos começar a aprender a ouvir a Deus, porque se você ouve Deus, e você confia no que Deus fala, amados, vocês vão viver uma fé sobrenatural. Posso ouvir um amém? Então Paulo, ele não diz que é no muito querer, mas que a fé vem pela palavra. Então nós precisamos entender, você tem ouvido a palavra de Deus? Então antes de dizer eu tenho fé, eu preciso perguntar, em qual palavra de Deus essa fé minha está apoiada?
Você acredita que tudo vai dar certo, Ingrid, na tua vida? Por quê? Em qual palavra? Calma. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muito bom. A fé está aí, né? Que mais? Qual palavra que você tem, meu irmão? Tudo posso naquele que me fortalece. É muito interessante. Agora eu queria que você olhasse para a tua vida. Os seus sentimentos, desejos dentro do teu coração, pensamentos dentro do que você tem, nesses últimos dias, gastado sua energia, eles estão mais apoiados pelos seus desejos e vontades, ou existe uma palavra de Deus, dizendo, eu estou com você, eu te chamei para isso, eu te curei disto, eu vou abrir esta porta, ou simplesmente é uma vontade sua e um desejo seu? Então, em qual palavra de Deus essa fé está apoiada? Porque, de novo, a fé não transforma todos os nossos desejos em promessa. A fé alinha o nosso coração com a vontade de Deus. Então, a primeira coisa que você precisa entender, enquanto você estiver usando fé para transformar os seus desejos em realidade, você está tomando o tempo e um caminho errado. Você precisa usar a tua fé para alinhar o teu coração com os desejos do Senhor. Porque desde o início da nossa caminhada, a proposta do Senhor é nos transformarmos, conforme Ele nos criou para sermos. E Romanos fala que a vontade do Senhor, para a minha vida e para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Posso ouvir um amém? Porque o Senhor te conhece, porque o Senhor sonda o teu coração, porque o Senhor, nas entranhas da sua mãe, Ele te formou cada detalhe, cada sentimento, cada personalidade tua, cada temperamento teu, desejos, o Senhor conhece. E se Ele é o autor da vida e conhecedor de todas essas coisas, alinhar os meus desejos com o dEle, é o caminho mais sensato de fé, que eu e você podemos andar. Posso ouvir um amém? Então, a fé, nunca use a fé para transformar os seus desejos em realidade, mas use a fé para transformar o teu coração na vontade do Senhor. Amém? Como eu disse, fé não é fazer Deus realizar a minha vontade. A Bíblia, ela nos ensina que nós devemos apresentar nossos desejos ao Senhor, amém? Isso é muito importante, a gente entender que Deus não quer que você não tenha sonhos e desejos. Mas é diferente, amados, quando o salmista fala no Salmo 37, ele vai falando, deleita-te no Senhor, tenha seu prazer no Senhor, tenha alegria no Senhor, sabe, descansa no Senhor, e Ele realizará o desejo do teu coração. Só que é muito diferente quando você pega alguém que tem um coração alinhado com o Senhor, e alguém que não tem o Senhor como o Senhor da sua vida, como aquele que é o princípio, é o valor dele, os desejos dessas duas pessoas vão ser totalmente inversos. Quem tem um coração alinhado com o Senhor, ele vai desejar a mesma coisa que Jesus desejou quando estava na terra. Jesus diz assim, a minha vontade é fazer a vontade do Pai. O desejo do Senhor dentro de Jesus fez com que Jesus amasse o pecador. Mas uma pessoa que não tem o seu coração alinhado com o coração do Senhor, essa pessoa não vai desejar coisas que apontem para Deus. Ela vai desejar coisas totalmente apontando para si mesmo, para suas vontades, para os seus interesses.
para o seu egoísmo, para as suas vantagens. O problema é que nesse processo que nós estamos aqui, vivendo a nossa caminhada com Deus, nós estamos em um processo de alinhar todos os dias o nosso coração com a vontade de Deus. Então vai surgir desejos dentro do nosso coração egoístas. E muitas vezes nós vamos ficar tristes, nós vamos ficar magoados, nós vamos ter um pensamento sobre Deus do tipo: Ele não me ouve, Ele não me entende, Ele não me compreende, porque exatamente eu quero que Ele realize os meus desejos do meu jeito, da minha maneira. E automaticamente o diabo, sabendo disso, ele vai colocar pensamentos dentro de você, dizendo: olha, a tua fé é muito pequena, a tua fé não chega a lugar nenhum, quando você tem uma fé gigantesca, porque Deus colocou essa porção de fé em nós. O problema é que nós precisamos alinhar o nosso coração com a vontade do Senhor, amém? Então não é fazer Deus realizar a minha vontade, Deus Ele quer, sabe? Nós podemos pedir cura, provisão, transformação da família, portas de trabalho, então mudanças em nossa história, sabe? Não existe nada de errado em apresentarmos os nossos desejos ao Pai. Jesus ele nos ensina, Mateus 7,7 diz assim: peçam e lhes serão dados, busquem e acharão, batem e as portas serão abertas. Ele não está falando que você precisa insistir, convencer o coração do Pai e ser, Deus, eu estou precisando muito. Não, ele não está dizendo isso, ele está dizendo que Ele quer realizar os desejos do nosso coração. Ele quer fazer as coisas na nossa vida, Ele quer transformar você, Ele quer te abençoar, Ele quer ser teu sustento, Ele não quer que você chore, Ele não quer que você sofra. Posso ouvir um amém? Amém. O problema então começa quando transformamos aquilo que desejamos em algo que Deus é obrigado a fazer. É aqui que mora o perigo, porque Deus, se o Senhor não fizer isso desse jeito, eu não sei o que eu faço da minha vida. Aqui já está um grande alerta dentro do teu coração, meu amado, que você deve parar um pouquinho e falar assim: se eu estou tão desesperado assim, forçando Deus para fazer uma coisa, então o problema não é Deus, não é as coisas, o problema sou o meu desejo que está no lugar errado. Sabe, Tiago, ele faz um alerta para nós, Tiago 4,3, diz assim, pedem e não recebem, porque pedem mal. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Não é que Deus não quer que você tenha vontade. O que isso aqui está dizendo é que nem todo o pedido ou desejo nosso nasce da vontade de Deus. Existe coisa que a própria carne sua está querendo. Por exemplo, você está na rodinha de amigos e os amigos combinam de sair e vamos comer uma pizza. O problema é que um gosta de mussarela, outro de calabresa e outro de frango, catupiry e aquela bagunça toda. Bom, na verdade não importa qual pizza vocês vão comer, mas qual que é a vontade de Deus para esse rolê? Que cada um tenha dinheiro para comprar uma pizza que quer e acabou. Não, estou brincando, não é isso. Mas que não tudo a gente possa comer pelo irmão que gosta de calabresa, eu como de calabresa então. Mas eu não vou ficar chateado, que a gente continue respeitando, que a gente continue se amando. E aqui a fé continua sendo aquela que me faz obedecer à vontade do Pai, independente se eu estou fazendo aquilo que quero. Eu sei sofrer pelo próximo, porque fé também não é dar tudo certo. Às vezes nós vamos sofrer por causa da fé. Posso ouvir um amém? Amém. Isso é muito bom. Então existem pedidos que nascem dos nossos desejos, carências, da nossa vaidade, dos nossos interesses.
Existem desejos que estão nascendo aqui disso dentro de nós. Então nós precisamos entender algo. João fala isso, um ponto de equilíbrio. 1 João capítulo 5, verso 14. Anotem, para depois vocês não ficarem sofrendo. 1 João 5,14 diz assim: e esta é a confiança que temos nele. Essa é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele o quê? Nos ouve. Então, observe, a confiança está ligada no quê? Na vontade de Deus. Então a fé verdadeira, ela não diz, Deus precisa fazer o que eu quero. A fé verdadeira diz, Senhor, eu apresento os meus desejos, mas confio naquilo que o Senhor sabe e o que o Senhor quer determinar sobre a minha vida. É muito importante nós termos esse coração humilde, esse coração que confia no Senhor, porque, como eu disse no começo, se Deus tem o melhor para a tua vida, a verdadeira fé é confiar que isto é verdade. Posso ouvir um amém? Amém. Jesus no Getsemane, ele fez isso. Existe um momento de dor, um momento de sofrimento e angústia, e ele vira para o pai e fala assim: Pai, existe um desejo, existe um sentimento, existe uma vontade aqui dentro de mim. Se possível, afasta esse cálice, ou afasta esse processo. Se possível, me tira dessa situação. Mas não a minha, mas a sua vontade que eu quero viver. Naquele exato momento, se Jesus não fosse humilde, não confiasse em que Deus tem o melhor para a sua vida, impossível, mas talvez ele desistiria do que ele tinha que fazer por nós. Mas depois que realizou e que aconteceu tudo, o nome dele foi exaltado sobre todos os nomes, está acima de tudo, de todos. Em outras palavras, Deus colocou ele no melhor lugar, que o que ele passou foi tão pequeno, diante do prazer de obedecer à vontade do Pai e andar em fé. Percebe, querido? Muitos aqui têm lutado com Deus, têm orado para Deus, mas não têm se tornado humilde o suficiente para reconhecer Deus. Eu acho que o negócio aqui não é mais o Senhor me livrar dessa situação, é o Senhor me ensinar como viver nessa situação. A questão aqui não é mais, tira essas pessoas da minha frente, eu não quero mais ver elas. A questão é, Senhor, me ensina a amar essas pessoas. Essa é a fé verdadeira. Confiar que Deus está no controle de tudo. E esse é a medida do teu coração. Se teu coração é um coração egoísta, então, meu amado, você já está sabendo que você precisa ser transformado e alinhar isso com o Senhor. O problema é que não adianta você sustentar esse egoísmo, amado, porque você vai precisar dessa fé verdadeira para outras áreas da sua vida, para outras circunstâncias, para as outras situações, e você não está treinando, você está só falando da boca para fora. Então a fé não é ausência de desejos, fé é colocar os nossos desejos debaixo do governo de Deus. Amém? Você já imaginou que o Senhor está te formando e te fazendo crescer em fé? De novo, a fé ajuda lá. A fé não é quantitativa, não é o quanto mais eu tenho fé, mais eu vivo fé.
Fé é qualitativa. Qual é a qualidade da tua fé? E ela vai ser verdadeira quando ela é uma fé que permanece. Amém? Glória a Deus. Eu ia falar algo quando eu saí daqui, e aí quando eu voltei eu lembrei que eu ia falar. Se Deus está te formando e qualificando a tua fé a cada dia que passa, é sinal que Ele tem promessas maiores do que você está imaginando. E enquanto a sua fé está voltada para as suas vontades, seus desejos emocionais, as suas necessidades momentâneas, que são importantes, mas nem sempre elas estão alinhadas com a vontade do Senhor, a sua fé, ela não vai ter um efeito qualitativo. Por exemplo, se Deus dissesse para você hoje, olha, abandone teu emprego e vá pregar o evangelho nas ruas. Talvez você diria, amém, Senhor, eis-me aqui. Se Deus falasse assim, não, olha, o apóstolo está colocando no coração, Deus colocou no meu coração que tem alguém aqui hoje que vai ganhar uma passagem para os Estados Unidos, visto, e vocês vão entrar para um ministério lá, e vão pregar, vão viver lá, e eu vou pagar o salário de vocês, amém? Quem vai levantar a mão para ir na fé aí? Amém, levanta a mão aí, amém, amém, Senhor, glória a Deus. E eu poderia falar vários exemplos de fé que todo mundo ia falar assim, esse eu quero, Jesus, amém? Mas se você não consegue ainda perdoar, ou se esforçar para valorizar aquele que te persegue, o teu inimigo, que fé que é a sua, querido? Você não vai conseguir sustentar esses processos gigantescos que Deus tem para a tua vida. Você não vai conseguir, sabe, ter um cargo numa empresa como um diretor. Você não vai conseguir ter um marido, você não trata bem seus pais. Você não respeita as pessoas. Por que Deus vai te dar um marido? Não é que Ele não está te dando, é porque você não está deixando Ele te ensinar. Você é egoísta. Então é legal a gente falar de fé, dos sonhos que a gente quer viver pela fé. Mas será que a minha fé está alinhada à vontade de Deus, ou ela está voltada simplesmente para os meus desejos e emoções? Faz sentido isso, querido? Deus está falando com você? Tá, então como é que eu tenho fé então, AP? Já falamos, a fé é deixar o Senhor governar nossas vidas, nossa vontade, nossos desejos, estar alinhado com o dele, certo? Então, eu preciso ter fé. Quem quer ter fé hoje aqui? Dá um glória a Deus aí. Você já tem, mas quem quer melhorar a sua fé? Então, a fé, amados, é relacionamental. A fé não é uma força, não é uma meditação, não é algo que você precisa ficar decorando até que aconteça alguma coisa. Fé é relacionamento. Hebreus capítulo 11, cara, eu estou amando o livro de Hebreus como nunca antes. É um livro que eu não entendia nada de nada, mas quando a gente para um pouquinho para falar, Senhor, me ensina, Ele nos ensina poderosamente. Hebreus capítulo 11, abre aí para mim, por favor. Quem trouxe a Bíblia de papel aí, é muito bom você ter uma Bíblia, porque um dia a bateria do seu celular pode acabar. Estou brincando. Hebreus 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por quê?
por elas, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, os homens de fé do passado, os patriarcas, alcançaram testemunho, deram testemunhos. Qual é o testemunho da fé? Coisas aconteceram porque eles acreditaram. Aleluia. Certo? Tua fé tem gerado testemunho? Tá. Pela fé, olha só o que ele fala: entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Você crê que Deus criou o mundo? Não, só metade da igreja? De novo, eu vou perguntar: você acha que o mundo saiu da teoria de uma explosão, ou de um plasmazinho, ou você acha que Deus formou o mundo? Deus formou? Sim. Amém? Me convença que você crê nisso, por favor. Ok. Talvez alguém levantou a mão e falou: mas na escola, esquece isso. Nós precisamos fazer uma escola que ensina que Deus formou o mundo, amém, amor? Beleza. Se você crê que Deus formou o mundo, como é que Ele formou? Pela palavra. Você acredita que Deus formou o mundo? Todo mal, em nome de Jesus, solta a boca dela. Estou brincando. Deus formou o mundo pela palavra. Gênesis disse: e disse Deus. Será que a palavra de Deus é poderosa? É? Será que a palavra de Deus é digna de confiança? Ou será que Deus é aquele que é bipolar, que nem muitos aqui? Ele acorda feliz, ele quer abençoar todo mundo, e de repente meio-dia ele fala: povo mal criado, estou desistindo disso, não quero mais derramar esse amor sobre a vida de vocês. Porque é assim que nós olhamos para Ele. É assim que a minha fé, voltada aos meus desejos, entende Deus. Quando na verdade eu deveria entender que o meu coração precisa se alinhar à vontade dEle. Deus não está brincando comigo. Ele não está brincando que me ama, Ele não está brincando que quer me abençoar, Ele não está brincando que cuida de mim, Ele não está brincando que todos os dias, quando eu me levanto, Ele está à beira, quando eu me deito, Ele está ali comigo. Ele não está brincando. Continuando o texto. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, e de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha, presta atenção, fé. Então, quer dizer, AP, que hoje o que eu vejo, o que eu toco, o que a gente entende de mundo, foi feito daquilo que é invisível. Então, da mesma forma, eu posso olhar para a minha vida e acreditar que pela mesma palavra que tornou aquilo que hoje eu estou de pé, ficou verdadeiro, real, está falando sobre mim, mesmo que eu não veja, eu posso confiar nesse Deus porque Ele é verdadeiro? Sim! Mesmo que ainda não aconteça, mesmo que ainda não exista, sim! E ele continua: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, e depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus.
Então aqui agora chega no momento ápice. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Nós não estamos confiando em nenhuma técnica. Eu não estou te ensinando 7 chaves para você mudar a tua vida. Eu não estou te colocando aqui uma forminha, amado. E é assim, ó, na minha vida é assim, você tem que fazer igual e é tudo assim. Pela fé. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, nós não estamos aqui querendo gerar uma energia, um pensamento positivo. Nós estamos aqui dizendo que confiamos em Deus. Por isso, a força da fé não está no quanto eu consigo sentir que eu tenho fé. A força da nossa fé está em quem Deus é para mim. Então eu quero de novo fazer uma pergunta para você. Quem Deus é para você? Porque é aqui que vai morar a força da tua fé. Deus é o Aladim, o realizador de desejos. Quem Deus é para você? Porque aquele que acredita em quem Deus é, ele se aproxima em fé, e o que fé é? Confiança. Então ele confia nesse Deus. Quando esse Deus pede algo, ele confia e entrega. Ele confia e não faz. Mas nós, nesses momentos da nossa vida, confiamos em nós, em nossos desejos, em nossas vontades. E não é isso que Deus quer que aprendamos. Essa fé não vai te levar a lugar nenhum. Deus quer ser Deus absoluto da tua vida. Ele quer ser o Senhor e o governo da tua vida. Para que você confie cegamente nele. Posso ouvir um amém? Amém. Olha por quê, amado. Toda vez que a confiança está em nós, eu tenho certeza que você acordou já várias vezes dizendo, não, hoje vai ser um dia de vitória, hoje eu vou fazer tudo diferente, hoje não tem como, eu vou fazer tanto a vontade de Deus, que no final do dia, Ele vai falar assim, filho bom, servo bom, obediente, venha, eu vou te multiplicar as bênçãos, eu vou abrir as portas do céu para você, amém? Já acordamos assim? Eu já acordei assim várias vezes, amém? Glória a Deus. Só que quando deu 10 horas da manhã, eu já tinha, Senhor, dá um desconto aí dessa daí, que eu pisei na bola. Chegou a noite que eu falo assim, não, Deus, se for olhar para o dia de hoje, eu não mereço nada. Quantos já sentiram assim? Agora presta atenção nesse texto aqui. Por que é importante a gente não pôr a fé em nossas forças e sim em quem Deus é? Porque 2 Timóteo capítulo 2, verso 13 diz isso. Se somos infiéis, Ele permanece o quê? Uau! Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Por quê? Pois não pode negar a si mesmo. Então, se Deus prometeu algo, amado,
esse algo não está linkado com o que você vai fazer de fidelidade, e sim no que você crê, na tua fé. Então, as circunstâncias da nossa vida não mudam quem Deus é. Os sentimentos que nós podemos rodear não mudam quem Deus é e suas promessas para nós. As pessoas mudam. As pessoas mudam. Nós também mudamos. Amém? Mas Deus nunca deixa de ser quem Ele é. E Ele é fiel. Ele não está brincando com você. Ele não está em nenhum momento querendo só manipular a tua vida. Ao contrário, Ele quer o melhor para a tua vida. De novo, o que vocês estão vivendo ainda é muito pouco sobre as promessas que Deus tem para vocês, sobre os sonhos que Deus tem para vocês. Malaquias 3,6 diz assim: eu, Senhor, não mudo. Então, a verdadeira fé não está fundamentada naquilo que Deus pode fazer por mim. Você não pode falar que a fé é só naquilo que Deus pode fazer por você. Ela precisa estar fundamentada no caráter de Deus, quem Deus é para você, amado. Porque é aqui que nada tira você do lugar, que te permanece. Então, é fácil dizer que Deus é fiel quando as portas se abrem, né? É fácil dizer, de falar de provisão, depois que os recursos chegam na nossa vida. É fácil testemunhar uma cura, depois que o exame muda a notícia, né? Mas a pergunta que revela o nosso coração é: quem Deus continua sendo para você ou para mim, enquanto as respostas ainda não chegam? Enquanto as circunstâncias não mudam. Quem Deus é para você quando o planejamento teu não deu certo? Mentiras começam a surgir agora. E tudo isso porque, querido, você achava que a tua fé era uma fé verdadeira. Ela tem aparência de verdade. Mas a fé verdadeira, ela se relaciona com esse Deus. Ela tem relacionamento com Ele. Ela sabe quem Ele é. Ela não está julgando ou analisando quem Deus é segundo as circunstâncias, ações. Mas ela sabe qual é o caráter de Deus. E aqui muda toda a história nossa, querido. Porque alguém um dia pode te abandonar e dizer que não te ama mais. Mas Deus continua te amando. Coisas que você construiu, sonhos, eles podem deixar de existir. O Senhor disse isso. Mas as palavras do Senhor não mudam. Posso ouvir um amém? A fé amadurecida, ela diz assim: eu ainda não compreendo, mas continuo confiando. Sabe, amado, a nossa caminhada de fé, muitas vezes, na maioria delas, você não vai compreender. Por que, Deus? Mas você deve continuar confiando. Sabe, o maduro, ele ainda diz assim: eu ainda não estou vendo, mas Deus não deixou de ser fiel. Então as promessas, se tem as palavras, se a minha fé começou baseado numa palavra de Deus, eu não preciso ver, eu sei que Ele é fiel. Sabe, a minha dor pode ser real, eu posso estar enfermo, mas ela não tem autoridade para redefinir o caráter de Deus. Deus é verdadeiro, e Ele disse que está cuidando de mim, e Ele disse que vai me curar, Ele disse que está me sarando, Ele disse que está me transformando a cada dia. Então eu continuo confiando.
Sabe, as pessoas elas querem falar que tem fé fingindo ter fé. Como assim? Fingindo que as coisas não estão acontecendo. E Deus não está dizendo para a gente não se atentar para aquilo que está acontecendo, nas circunstâncias. É necessário. Salmos 42:5 diz assim: por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? O salmista aqui, ele está em aflito com a sua alma. Ele não está negando a sua existência, ele não está negando a sua dor. Mas o problema é que ele não para aqui só olhando para si mesmo. Ele não torna a dor dele a coisa mais importante da vida dele. Ele não torna a dor dele como um teto onde ele não consegue olhar para o alto e ver o que Deus está fazendo. Porque se nós pararmos aqui de novo, Deus não está no governo das nossas vidas. Deus não quer que ignoremos a nossa dor, mas Ele quer que nós reivindicamos o posicionamento da nossa fé. Então eu reconheço minha dor. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Porque a minha alma em algum momento parou de olhar para esse Deus fiel e verdadeiro. Porque a minha alma começou a falar que a verdade é as circunstâncias do que o que a palavra de Deus disse que é verdadeiro. Mas o salmista ele continua dizendo assim: espere em Deus, confie em Deus, porque Ele fará fazer as coisas. Olha lá, porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ei! O nosso Deus é imutável. Era a hora de você aplaudir Jesus. Não deixe os teus sentimentos determinar quem Deus é. Fé não é fingir a dor não existente. Fé é não permitir que a dor minta sobre Deus. Talvez a sua dor seja de ser amado. Você não encontrou alguém que te ame. Talvez a sua dor seja de você não ter uma condição financeira e medo do futuro. Talvez a sua dor esteja dentro de relacionamentos, de pessoas que você quer ser aceita. E essas dores estão mentindo sobre quem Deus é para você. Você é amado, você vai encontrar alguém, sua vida vai ser sustentada pelo Senhor. Os problemas estão aí para te transformar. Deus está com você, com eles. Se você parar para ouvir Deus e fazer a vontade de Deus, porque isso é confiança em Deus, é ouvi-lo, agradá-lo, buscá-lo. Senhor, qual é a tua vontade? Como que eu faço isso? Como eu seja dependente de ti? É essa confiança. Deus vai te direcionar. Deus vai te fortalecer. Deus vai te capacitar. Posso ouvir um amém? Amém. Então, fé não é permitir que a dor minta sobre Deus. Eu queria fazer algumas perguntas para você. Pense aqui, responda, para a gente ir para o final. Minha confiança está em Deus ou somente na resposta que eu espero dele? A sua confiança, só de eu falar que Deus está contigo é o suficiente para você sair daqui hoje em paz e alegre, feliz, e não deixar mais que a tristeza bate a tua porta? Ou você precisa sair com a resposta sua hoje aqui? Está entendendo? Se a resposta demorar, continuarei buscando o Senhor? Minha dor está mudando a maneira como eu enxergo Deus? Essa dor está fazendo você sentir que Deus falhou com você, ou que Ele te abandonou, ou te deixou de um canto?
Eu estou buscando o que Deus pode me dar ou desejando conhecer o coração dele? Será que importa você conhecer o coração do Pai? E o que agrada a Ele? É que agora, nós vamos para Romanos 10, 17, diz que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. E realmente a fé é alimentada pela palavra. Quando a palavra entra, ela confronta as nossas interpretações, e é o que está acontecendo aqui, há um confronto dentro do nosso coração, amém? Por isso a fé está sendo ativada agora no coração de vocês. E é nesse momento que existem pensamentos que precisam ser confrontados, pensamentos do qual Deus esqueceu de mim, nada vai mudar, minha história terminou, não existe mais tempo, não existe mais esperança. Então, diante desses pensamentos, nós precisamos perguntar, e aqui é uma dica que eu quero que você aprenda a andar em fé, porque é inevitável que os pensamentos venham, amados. Não significa que esses pensamentos estão na sua vida, é que você não tem fé, mas é o que você faz com esses pensamentos. Uma de algumas direções que você pode dar é, diante desses pensamentos, você pensou alguma coisa e você pergunta, isso está de acordo com a palavra de Deus? É isso que a palavra de Deus está falando sobre o que Deus tem para a minha vida, o que Deus quer de mim? Deus realmente falou isso? Sabe, começa a pensar, Deus se esqueceu de mim, Deus realmente falou isso? É nítido que Deus não falou isso. Você consegue ter discernimento, o Espírito de Deus que está em nós vai subir as palavras dele, tá? Esse pensamento que eu estou tendo revela o caráter de Deus? Revela quem Deus é? Ou ele está falando uma coisa que não é quem Deus é? Está me ouvindo, amados? Sim. Espero então todo mundo mudando amanhã. Uma outra coisa, amado, que nós precisamos entender é que a palavra não é uma fórmula mágica também. Porque se fosse, está tudo mudado agora. Vocês já estavam transformados, só a auréola. Como é que vocês falam, Natasha? Só ganhando áurea. Né? Já está todo mundo santo. Mas já estão todos santos já, glória a Deus. Mas o que eu quero dizer é que a fé bíblica, ela sempre vai produzir uma resposta daquilo que nós estamos dizendo que acreditamos. Então você está ouvindo aqui, mas se você não ter uma atitude, uma resposta, Tiago vai falar que essa fé é morta, é uma obra morta. E se nós, agora eu quero voltar um pouquinho para Hebreus, e o que está acontecendo no livro de Hebreus, para a gente estar finalizando, eu prometo que eu estou finalizando. O autor aqui está encorajando o povo de Deus a não desistir, diante das lutas, sabe, a não retroceder, não voltar para trás. Olha até onde vocês chegaram. E ele está de todas as formas mostrando que Cristo é superior a tudo, é suficiente, que Cristo já fez tudo por nós, está agora diante do Pai. Jesus está diante do trono do Pai, assentado, porque a obra que ele tinha que fazer já está feita, consumada, não tem mais sacrifício para ser feito. Os pecados foram perdoados, o povo foi restaurado, aquele que crê está conectado com ele, não tem condenação. E aí ele pega, diante desse contexto todo, ele abre um entendimento, e ele começa a falar assim: homens que viveram pela fé. Dentro desse contexto de encorajamento, ele falando: espera aí, gente,
Olha só, Hebreus 10, verso 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, lembra? Fé, agradar a Deus é fazer a vontade de Deus, está no governo de Deus. Então existe, amados, um processo de paciência. A fé é paciência. E ele está dizendo, para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcançar as promessas. Então ele está encorajando aquela igreja a continuar crendo, a ter uma fé verdadeira. E ele continua dizendo, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. No verso 39, ele pega e fala assim, nós, porém, ele chama a nossa atenção, não somos daqueles que param, não somos esses que se retiram, nós não somos os que desistem. Aqui não há ninguém que desista, porque o Espírito de Deus está sobre nós, em nós, para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Em outras palavras, nós somos o povo que crê. Dá um glória a Deus aí. E aí ele começa agora o livro que fala dos heróis da fé. E ele começa a falar assim, ei, Abel ofereceu sacrifício por fé, e Abel morreu por causa disso. Ele continua dizendo, Noé construiu uma arca. Sabe, amados, Noé obedeceu a Deus ao ponto de construir uma arca. Imagine um doido no nosso meio hoje, no meio da praça ali no Boulevard, construindo uma arca. Quantos de nós pararíamos para ajudá-lo? Da mesma forma, naquela época não existia chuva. Para que arca? Mas esses homens confiaram na palavra. Abraão saiu da sua parentela sem destino, porque confiaram. E ele começa a trazer, sabe, Sara considerou Deus fiel. Nenhum desses homens eram perfeitos, mas sabe por que eles estão no quadro dos heróis da fé? Porque nada fizeram eles mudarem quem Deus é para eles. Então você quer ter uma vida hoje de transformação, de rompimento de fé, aonde você vai andar como um GPS, Deus te guiando, coordenando, e todas as coisas na sua vida vai acontecer no tempo certo, as promessas deles vão ser realizadas, Deus vai começar a elevar os teus sonhos, amado. Você precisa começar a obedecer a Ele, e saber quem Ele é na tua vida. Olha para mim, igreja. A fé que não produz obediência pode ser só um discurso religioso. Então eu quero fazer agora uma lição de casa com você. Que área, ou que Deus já te mostrou em sua palavra, que você precisa fazer? Que Deus já disse, olha, você precisa fazer isso. Nós acabamos de ver que homens dentro desse relacionamento deram uma resposta de fé. Sabe, existe algo que Deus mandou você deixar que você não fez ainda. Você ainda está segurando. Qual a área de obediência que Deus pediu para você e você está adiando isso? Você deixando para depois. Sabe, talvez o Senhor falou para você sair do celular e ter mais tempo com a tua família.
Talvez o Senhor já disse para você parar de tratar mal as pessoas e julgar as pessoas, e você está segurando isso. Talvez Deus falou para você parar de brigar com teu esposo e cobrá-lo tanto, ou outras pessoas, e você ainda está segurando essas coisas na sua mão. Qual área? Qual obediência você está adiando? Sabe, talvez você também esteja pedindo uma nova palavra. Deus, eu preciso de uma nova direção. Mas você está ignorando a última, você não fez a última. A direção nova não vai vir, você tem que cumprir a última. Se você está entre essas pessoas, eu quero orar por você, Pai. Eu oro, Jesus, para que teu Espírito console, para que teu Espírito convença, para que teu Espírito traga vida dentro desses corações. E que hoje, Jesus, o Senhor os fortaleça para viver isso. O Senhor tira o medo, tira a inconformidade, tira os sentimentos de injustiça, tira os sentimentos de autoproteção, de autoconfiança. E que a tua vontade, Senhor, seja estabelecida sobre as nossas vidas. E que hoje tua igreja possa romper em fé e viver uma fé verdadeira, que relaciona-se contigo, que confia em ti, em nome de Jesus, amém e amém. Se você recebe isso, aplauda Jesus bem forte.